Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ensino remoto, certo? E nós vamos trabalhar, certo? Começar a ver a questão das formações, a formação de palavras, tá bom? Então, nessa aula, nós veremos como as palavras se formam, como as palavras se originam, tá bem? Então, vamos lá. É importante que vocês tenham em mente dois conceitos básicos, certo? O que é prefixo e o que é sufixo. Vocês viram esses conceitos na aula, acho que foi da semana 14, se não me engano, que eu coloquei o conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. O que é essa formação de palavras? É a forma como as palavras elas ganham a origem, né? Como elas são criadas, certo? A gente chama na língua portuguesa de morfologia, porque nós estamos tratando da estrutura dessas palavras. E aí, nessa formação de palavras, nós temos as palavras simples, certo? É aquelas palavras que não podem ser divididas em unidades menores. Por exemplo, que não tem prefixos ou sufixos. Calma que vocês vão compreender o que é essa questão de prefixo e sufixo um pouquinho mais na frente, certo? Mas já trazendo para vocês que quando eu estou falando de formação de palavras, eu falo de morfemas. O que são os morfemas, professor? É a menor unidade, certo, de uma palavra. E aí, essas palavras simples são exatamente essas palavras que não conseguem ser divididas. Olha aqui o exemplo. Bom, em, mãe, casas. Elas não podem ser divididas porque elas já são palavras com unidades menores, bem reduzidas, certo? E as palavras complexas, que assim nós podemos chamar, são as palavras que se dividem em unidades menores, certo? Porque elas são formadas a partir de outros elementos, né? A gente fala que essas palavras complexas são formadas por derivação e composição, tá bom? Então, quando eu falar em derivação nessas palavras, imaginem a questão do substantivo derivado, tá bom? Que é a partir de um substantivo primitivo, vocês lembram? Nós conseguimos formar outros substantivos, né? Os substantivos derivados. Então, por exemplo, a palavra folhagem. Veja que aí a palavra folhagem vem do substantivo folha. Então, folha é uma palavra primitiva, é uma palavra origem. É uma palavra que não deriva de outra palavra. E aí eu coloquei um sufixo. Falar para vocês que o sufixo vem no final da palavra, é o que vem depois. E o prefixo é o que vem antes. Então, lembrem-se, prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois, vem no final. Prefixo vem sempre no início, pré, tá certo? Lembra da pré-escola, certo? Que antecede as outras séries. Então, pré vem no início e o sufixo vem no final. Prefixo e sufixo. A gente chama esses dois morfemas de afixos, tá bom? Então, outro substantivo, tristeza. Tristeza vem da palavra triste, né? Do substantivo triste. Eu peguei o substantivo triste e coloquei um sufixo, o sufixo eza. E aí eu formei um substantivo, tristeza. Porta-voz, certo? Eu tenho aí, ó, uma palavra feita por composição, tá bom? Imagina do substantivo composto, não é que eu tenho duas palavras, dois radicais. Eu peguei uma palavra, a palavra porta, e peguei a outra palavra voz. E aí, ó, eu uni essa palavra para formar uma outra palavra, certo? Que no caso aqui foi porta-voz, tá bom? As palavras complexas, elas apresentam na sua constituição pelo menos radical. O que é o radical? O radical é a parte da palavra que não se altera, certo? Que não se pode decompor, porque ela contém o significado
dessa palavra. Então, por exemplo, na palavra livro, essa partezinha aí que está em verde é o radical da palavra livro. E aí, a partir desse radical, eu acrescentando ali afixos, que no caso são os meus prefixos ou sufixos, eu consigo formar novas palavras. Por exemplo, livraria, livreiro, livrinho, livreto. Perceba que essa parte que não se altera, que não muda, é chamada de radical, tá bom? E essa parte que eu coloquei na palavra é chamada de sufixo, né? Porque perceba que a mudança ocorre depois do radical, tá no final. Então, se vem no final, é um sufixo. Se vier no início, é um prefixo. Outra palavra aqui, ó, a palavra comer, né? O verbo comer. Perceba que aí, ó, essa partezinha que está em verde, o com, é o radical da palavra comer. E a partir desse radical eu consigo formar novas palavras. Comeríamos, comerão, comeremos, certo? Perceba que aqui, ó, essa parte que não se altera, nós chamamos de radical, certo? E o que eu acrescento na palavra para formar outras palavras é chamadas de afixos, que podem ser prefixos, se caso vier no início da palavra, e sufixos, se vier no final da palavra. Então tá aqui, ó. O afixo é o elemento que se junta a um radical ou uma palavra para formar uma nova palavra. O afixo pode ser prefixo quando se adiciona no início da palavra, que eu falei para vocês, ou sufixo quando se acrescenta no final da palavra. Então, por exemplo, refazer. Perceba que aí fazer é um verbo, não é? E aí eu coloquei um prefixo, o prefixo re. E aí eu criei uma nova palavra, refazer, que significa fazer de novo. Então perceba que o prefixo re está no início. E aí eu formei uma nova palavra, a palavra refazer. E a palavra pescador, eu tenho a palavra pesca e eu coloquei o sufixo do, certo? E aí eu formei uma nova palavra, pescador. Tá bom? Então nós temos aí para que vocês saibam, mas a gente não vai se deter a essa parte, que as palavras elas podem ser formadas por derivação, tá certo? Então, é bem simples, porque a gente pode lembrar do substantivo derivado, tá bom? Então, por exemplo, a palavra fazer, eu posso criar uma nova palavra. Eu acrescentei aqui um prefixo, olha. E aí eu formei uma palavra, desfazer. Eu peguei aqui a palavra feliz e acrescentei um prefixo, não é? A esse radical ali, ó, a essa palavra. E aí eu formei uma nova palavra, infeliz, certo? Então, no processo de derivação de palavras, nós podemos ter uma derivação por prefixação, quando eu acrescento um prefixo, né? Ou seja, quando eu introduzo ali um elemento na parte inicial da palavra, e eu posso ter uma derivação por sufixação, quando eu adiciono ali um sufixo no final da palavra. Por exemplo, a palavra florista, né? Florista vem de flor, e aí eu adicionei, ó, um prefixo ista, e aí eu vou ter a palavra florista. A mesma coisa com felizmente. Olha, perceba que aqui eu coloquei o prefixo, né? Então eu formei a palavra infeliz. E aqui eu coloquei o sufixo mente. E aí eu formei felizmente. Felizmente. Certo? Então aqui nós temos, por exemplo, alguns prefixos e o seu significado, né? O prefixo 10, ele significa negação. Certo? Por exemplo, a palavra desfazer, ela dá a ideia de negação. O prefixo i ou in também dá a ideia de negação. Quando eu falo a palavra inútil, por exemplo, ou incapaz, certo? O prefixo re significa repetição. Então, reabrir quer dizer abrir de novo, refazer quer dizer fazer de novo, reimprimir quer dizer reimprimir, quer dizer imprimir outra vez, tá? O prefixo é ou és, um movimento para fora, né? Emigrar,
É um exemplo. E o prefixo i ou in é o movimento para dentro, né? Imigrar, certo? Então, percebam que esses prefixos, né, que vem no início da palavra, eles trazem um significado quando nós formamos essas novas palavras, certo? E os sufixos, né, são aqueles elementos que nós colocamos no final da palavra, também trazem um significado. O sufixo do significa a ocupação ou a profissão. Exemplo, pescador. Pescador é uma profissão. Ele também significa uma profissão. Ó, barqueiro, padeiro, certo? Pedreiro, açougueiro. O prefixo a, viagem, dá a ideia, né, de ação ou resultado dela. Ó. Centrar, aprendizagem, certo? Quer dizer uma ação, que no caso centrar é uma ação, e a aprendizagem é o resultado de uma ação, a ação de aprender, né, de estudar. E o prefixo ser significa o começo da ação, entardecer, né? Vai começar a entardecer, amanhecer, anoitecer, entristecer. Sempre representa ali o começo de uma ação, certo? É uma aula bem pequenininha, só para vocês terem em mente como as palavras elas se formam, né? Como se dá esse processo de formação das palavras. O outro processo de formação de palavras é a composição. Ela ocorre quando eu associo de duas ou mais palavras, certo? Para que eu possa formar novas palavras, como é o exemplo. A palavra agri mais a palavra cultura, formei uma nova palavra, agricultura. A palavra guarda mais a palavra chuva forma a palavra guarda-chuva, substantivo composto. A palavra, né? A palavra, no caso, palavra mais a palavra-chave forma ali o termo palavra-chave. Certo? Então, na composição, nós vamos pegar duas palavras, certo? Associá-las para que forme-se uma nova palavra. E aqui, por último, nós temos a onomatopeia, certo? Nós não vamos focar nessa questão aqui da onomatopeia, mas eu já vou trazer para vocês que é uma palavra criada com o intuito de imitar o som ou o ruído de algo. Então, o toque-toque da porta, certo? O tic-tac do relógio, o vrum do carro, o miau do gato, são sons, certo? São palavras que representam sons ou ruídos. E aí a gente chama elas de onomatopeias. Ela é muito usada, as onomatopeias, em tirinhas, certo? Em história e quadrinhos. Você pode perceber aí nos livros, nas atividades que eu envio para vocês, que as onomatopeias aparecem muito. Quando tem o barulho do soco, não é? Da explosão, tá bom? Então é isso, uma aula bem curtinha para que vocês entendam um pouquinho da formação das palavras. Assistam a aula várias vezes para responder o exercício dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos em breve. Até lá.